E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Francis Froza. Bem, no dia de hoje a gente vai falar sobre um assunto pontual, pertinente e muito importante para nós jovens. E eu gostaria de saber de vocês, já sentiram aquela sensação de que o vosso dinheiro está a bazar rápido demais? Tipo, boa rápido, o dinheiro chegou, o salário caiu, né? Aquele dinheiro caiu e tipo, você nem percebe para onde foi o dinheiro. Já tiveram esse tipo de sensação? Não liguem muitos óculos escuros, aqui está fazendo muito sol e então por isso é que eu estou a usar os óculos escuros. Hoje eu vou vos ajudar com dicas práticas de como resolver isso, até porque esse é o título do nosso vídeo: planejamento financeiro, como começar. Bem, se você tem entre 18 a 35 anos, pare, curta esse vídeo, se inscreva. Hoje esse vídeo é para você. E se tu tens mais de 35 anos, também pode estar aqui conosco. Mas por que eu frisei dos 18 aos 35? Bem, sabe-se que quanto mais você cresce, maiores são as tuas responsabilidades, mais difícil é alterar a tua rotina financeira, os teus hábitos financeiros, bem como mudar as tuas crenças limitantes. Mas atenção que eu disse que é difícil, não impossível. Então pare aí. Podes continuar também conosco. Não perca a esperança, pois é só o começo e ainda podes fazer parte da família Froza. Bem, família, o nosso vídeo está dividido em 6 partes. Não liguem à corrida porque eu tenho um pouquinho de dói-dói. Mas essas 3 partes são: primeiro, por que planejar financeiramente? Essa é uma pergunta que vocês têm de se fazer. Muitos de nós achamos que pensamos sobre finanças, pensamos sobre o assunto, mas muitos de nós realmente negligenciamos o assunto finanças, planejamento financeiro, e muito menos sabemos como começar. Segundo passo, ou segunda dica, ou segundo tema do vídeo: conheça a sua realidade financeira. Isso é muito importante. Terceiro, defina metas financeiras. Quarto, monte um orçamento inteligente. Quinto, comece a construir reserva e a pensar em investimentos. E finalmente, sexto, dicas práticas do dia a dia de como fazer isso tudo. Bem, com o passo número 1, que é pensar em planejar financeiramente. Por que pensar sobre isso? Porque antes de mais a gente deve se preparar mentalmente para determinados processos que são pertinentes para a nossa vida e que mexem até com o nosso destino, né? O que acontece no meio do processo, não no início nem no fim, até porque muitas vezes o fim, né, é sempre ditado pelo processo. Então a gente começa esse processo sendo mental e fazendo as seguintes perguntas: quais são os desafios da tua faixa etária? Quais são as tuas metas mais pontuais? E se calhar até quais são os teus sonhos? Primeiro você deve explorar os desafios da tua faixa etária, que é a faculdade, o primeiro emprego, e procurar a independência financeira. São desafios que muitos de nós temos realmente entre os 18 aos 35 e que são pontuais e você deve refletir sobre. Não pense que se calhar porque não tens um emprego fixo, porque se calhar não tens um salário abonatório, não podes começar a te planejar, até porque começar o planejamento muitas vezes é que dita a capacidade que você terá no médio e longo prazo de administrar mais dinheiro, de poder te ser incutida mais responsabilidade financeira e, por conseguinte, desenvolver-se financeiramente falando. E muitos de nós não sabemos, mas planejar-nos financeiramente tem benefícios grandiosos e que muitos de nós nem temos noção, nunca paramos para pensar, tal como independência financeira, atingir os nossos sonhos e evitar muito stress, né? Porque quando você tem determinado plano, obviamente que nem sempre as coisas vão acontecer perfeito como está no papel, mas as chances das coisas acontecerem quando já está prescrito, quando já foi estudado, quando já foi analisado, são bem maiores. Então, nunca deixe de se planejar, pois os benefícios são grandiosos. Segundo passo: conheça a sua realidade financeira. Conhecer a sua realidade financeira nada mais é do que você ter exata noção do quanto entra ou quanto sai de passivos, quanto entra de ativos, quanto você recebe, quanto você perde em compras, em despesas, né, em gastos, eu diria. É importante você saber isso para você poder montar uma planilha, fazer anotações, criar metas, usando métricas que hoje em dia podem ser criadas até com inteligência artificial, ou desde os métodos mais arcaicos, como o bloco de notas, as despesas fixas, o que todo mês você gasta, o que todo mês você ganha. É importante ter tudo isso para você conhecer de facto a tua realidade financeira no momento.
Terceiro passo, monte um orçamento inteligente. Montar um orçamento inteligente nada mais é perspectivar metas alcançáveis. Não que você imaginar um carrão de mais de 100 milhões de kwanzas é impossível. Não, nada é impossível para quem tem foco e dedicação e é disciplinado financeiramente. Eu posso vos apresentar um método muito simples que, se vocês nunca ouviram falar, podem ouvir agora, que é o método 50-30-20. Que nada mais é do que separar 50% de todos os teus ganhos, de todas as tuas fontes de rendimento, para despesas. Água, energia, para quem já é casado, famílias, despesas da casa, né, do casal, aquelas fixas. E 30% do teu salário para os desejos, como aquele restaurante, aquela saída com a família, caso tu seja solteiro, aquela saída com os amigos, aquele presente para um amigo, para uma amiga, para um familiar, 30% que seria para os desejos, 50% para as despesas, que geralmente são as fixas ou as mais pontuais, e 30% para os teus desejos, para aqueles miminhos, para aquelas saídas, e 20% para os teus investimentos. Muitos livros hoje em dia dizem 10%, mas de entre 18 aos 35 anos, eu penso que tu consegues puxar um pouquinho essa vontade de gastar para poder potencializar um pouquinho mais os teus investimentos. E 20% é um bom número. É um bom número para começar e é um bom número para você começar a se planejar e a perspectivar os teus objetivos e a torná-los mais palpáveis no médio, longo prazo e às vezes até no curto prazo, dependendo do quanto você ganha. Sem esquecer que montar um orçamento inteligente também é analisar o que você pode deixar de gastar, coisas que você pode abdicar no curto prazo para beneficiar um pouquinho mais lá em frente. E nem sempre são coisas muito grandes. Às vezes são coisas que você pensa que não gastas tanto, tipo assim, táxi privado. Tu tens que analisar todas essas despesas e pensar se elas realmente são necessárias no momento, né? Às vezes só mesmo o ato de você levar marmita para o serviço e levar marmitas para a universidade, em vez de estar sempre a comprar comida, a ir para restaurantes. Muitas vezes tem sim saídas agradáveis também para nós, né? Não nos deixam num cenário desconfortável e também nos ajudam a economizar. Quinto passo, comece a construir reserva e a pensar em investimentos. Reserva de emergência, uma reserva de emergência o que é? Nada mais é do que o teu custo de vida, né, abarcado ou acumulado em determinado número de meses. E geralmente uma boa reserva de emergência começa a partir de 3 meses a, no mínimo, porque eu não posso definir propriamente o máximo, mas até 12 meses. De 3 a 12 meses seria uma boa reserva de emergência, que é o teu custo de vida. Porque às vezes o teu salário são 300, 400, 500 mil, quantas ou muito mais que isso. Nem sempre o teu custo de vida é exatamente a quantidade do teu salário, principalmente se você já é alguém que, apesar de não ter aquela capacidade de planejar, já consegue fazer sobrar um dinheiro, uns 50, uns 100 mil se calhar, né, no fim do mês. E só depois é que acaba gastando. Esses mesmos 100 mil, você poderia começar a construir a tua reserva de emergência, que é de 3 a 6 ou de 3 a 12 meses do teu custo de vida. Ou seja, 200 mil vezes 3 seriam 600 mil. Terias 3 meses do teu custo de vida, porque o teu custo de vida neste caso é 200 mil kwanza. Então, começar a construir uma reserva de emergência é um assunto pontual e é um assunto essencial para o teu planeamento financeiro. E sobre investimentos, olha, não precisa ser expert. No momento não precisa. Claro que tem como chegares ao modo avançado, tem o básico, o intermediário e avançado em todas as áreas técnicas e a área financeira não está distante ou não é diferente disto. Porém, tu não precisas ser expert nos dias de hoje, pois já não só existem pessoas a explicar de forma leiga, de forma básica como investir, como eu, que comecei a fazer isso, como outras pessoas mais antigas no mercado e que você pode acompanhar e aprender também muito com elas. Mas podes começar facilmente fazendo depósitos a prazo. Eu falo sempre às pessoas que depósitos a prazos, depósitos bancários a prazo, não são uma fonte de rendimento, principalmente no início. Elas são mais uma forma de acumulação de capital sem perder para a inflação. Então, se você tem um objetivo de mais de 3, 4, 5 anos para cima, é muito bom você estar fazendo depósitos a prazo inicialmente. Mas claro que com o tempo podes migrar o teu capital mais para títulos e outras fontes,
mais rentáveis, né? Mas depósito a prazo eu digo por quê? Porque é algo acessível a todo mundo tem conta bancária, principalmente se tiveres conta bancária em bancos que hoje em dia estão mais dinâmicos do ponto de vista de investimentos, de aplicações financeiras que tem internet banking, né, que são os aplicativos que te permitem fazer tudo isso. Se você tem conta no BAI, no Atlântico, no BFA, no BCI, tens os aplicativos destes respectivos bancos, tu podes facilmente fazer um depósito a prazo. E finalmente, sexto, dicas práticas do nosso dia a dia. Eu já falei de economizar com aquelas coisas, refletir sobre algumas despesas e refletir ainda mais sobre como economizar com as mesmas despesas. Despesas que às vezes você acha que não são impossíveis de serem dinamizadas ou impossível poupar, porque senão vai te tirar o conforto que você merece ou que você quer. Queriam evitar usar cartões de crédito. Na nossa realidade angolana, nós usamos muito pouco o cartão de crédito, se bem que o cartão de crédito é uma forma também muito boa de alavancar as tuas finanças, mas isso é para quem já tem mais noção sobre finanças, sabe usar de forma positiva, porque a média da população, a maior parte, usaria cartão de crédito somente para gastos em passivos, somente para passivos, e apenas teria mais dívidas atrás de dívidas. Então, para a média angolana, é bom mesmo evitar até cartões de crédito. Mas, como nós não temos muito isso de cartões de crédito, você pode também começar a evitar pedir empréstimos para comprar coisas desnecessárias, para comprar coisas que você não queria no momento, não precisa no momento, se calhar, para agradar gente que você nem gosta. Jamais peça empréstimo para comprar um iPhone, para comprar um telefone de última linha, porque se tratar apenas de comunicação, ou se calhar, se você trabalha com isso, isso já não é um passivo. Se você trabalha com telefone, fazes foto, fazes vídeo, tal como eu faço com telefone, o telefone não é um passivo, é um ativo. Então faz todo sentido eu, em uma situação extrema, né, de alguma dificuldade financeira, acabar me endividando, mas nem tanto, para a aquisição do mesmo modelo de telefone, porque eu já trabalho com esse e não procuraria me endividar para comprar o telefone de última linha. Eu gostaria que vocês soubessem que começar pequeno já é um grande começo. Arriscar é sempre melhor do que daqui a algum tempo pensar no que poderia ter acontecido se tivesse arriscado. Pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo de hoje, não esqueçam de se inscrever para mais conteúdos como este. Eu gostaria de saber de vocês, deixem aqui embaixo nos comentários qual é a tua principal meta financeira hoje, qual é o teu maior desejo, qual é a tua maior meta, o teu maior anseio financeiro, de certa forma você sabe ou acha que poderia alcançar de alguma forma, e até o que você não crê que conseguirias alcançar, coloque aqui nos comentários, porque eu gostaria muito de saber o que é que vocês têm planeado para vossas vidas, o que é que vocês têm desejo de adquirir hoje, e se calhar puder vos ajudar com futuras dicas de futuros vídeos. Esse foi o vídeo de hoje. Francis Froza é o meu nome. E peace. Fiquem com Deus, mal.